inicia tudo e para tudo e volta. É sempre aquela loucura de começar o podcast, mas realmente, como a gente tava falando aqui antes, se o pessoal visse o que tem de corte, o que tem de meme nas internas aí rolando, eu acho que o negócio já ia ter batido 1 milhão de inscritos, 1 milhão de seguidores, visualização e TikTok, rapaz, e figurinha rolando. Olha, a coisa não tá fácil. Mas vou dar aqui o meu oi pra todo mundo aí que tá nos assistindo, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CucaCast, o podcast do Cuca. Então, esse dia aí, né, estamos trazendo já um convidado que logo já será apresentado, mas vou começar aqui feliz com o retorno da Cris. Olha, rimou! Não sei como é que chama essa rima, é rima rica, rima pobre, eu não sei. Fala de novo. Feliz com o retorno da Cris. É rica? É rica, olha aí. Só porque tem o nome dela. Ó, mas viu, eu usei um processo literário aqui da rima. Claro. Olha só, dá pra fazer a métrica agora toda essa fala aqui, né, gente? Exatamente. Coisa maravilhosa. O ambiente escolar, ele produz isso na gente. Mas dando esse oi especial aí, então, Cris, de volta aí, né, depois de só um episódio fora, né? Já deu saudade, né? Ah, já deu saudade, né, gente? Já E aí, galera, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes queremos agradecer, né, o professor Dalago, que esteve no último encontro, também as meninas, né, do ensino médio que também estiveram colaborando, né, com a construção da nossa história aqui no CucaCast. Mas foi engraçado esse último podcast aí. Claro, assim, ele teve algumas vamos lá, teve algumas repercussões assim diferentes, repercussões. Ó, sempre esse problema das letras aqui É que a matemática na fala tem isso, né? Eu só uso RS quando eu tô fazendo equação, é uma coisa linda. Mas a repercussão realmente do podcast foi muito boa, como tem sido, né? Toda semana aí, depois que sai, o pessoal fica naquela expectativa, primeiro, né? De quem vai ser o convidado, o que tá rolando, quem vai aparecer, qual vai ser o tema. E o tema realmente aí um pouco de conhecendo Santa Catarina. Foi bem interessante, porque não teve só a participação do Dalago, mas teve também a participação aí, né, da Vicky, teve também outra participação bem especial, né, que foi a participação da Heloísa. Então, assim, as meninas contribuíram pra caramba sobre um pouquinho aí do que elas já conheceram de Santa Catarina, alguns diferenciais que, por exemplo, a Elo viu, ela que não é daqui, assim como nós também, né, Cris? Então isso foi bem positivo. A questão da Vicky falando sobre as diferenças ali dos sotaques aqui, porque realmente até de um lado pro outro aqui, de Tijucas pra Itapema, você já vê a diferença do sotaque, né? Claro que também Itapema às vezes é meio difícil você encontrar realmente aquela, como diz o pessoal aqui, aquela nativeira, né? Mas a gente encontra. Tanto que semana retrasada aí, quando a gente teve o podcast, quando os dois aqui se encontraram, o Rafa, que tá ainda, né, voando alto, voando longe, o Rafa e o Dalago se encontraram, que foi engraçado, porque ficou uma hora que eles estavam só no ping-pong e eu tava aqui só olhando de um lado pro outro, assim, ó. Eu até achei que já ia sair algum meme, e só os dois se conhecem, a tia do primo, do irmão, da vizinha. Ah, não, porque é minha prima também, e aí começou, né? Eu acho que eles devem ter um parentesco em comum que vem lá da época lá de Adão, construção da Torre de Babel, por ali. Então, aquela época ali foi uma época bem proveitosa para a humanidade e eles se reencontraram depois de muito tempo, né? Isso aí. E aí, vamos apresentar, então, o nosso convidado especial de hoje, que é o nosso querido Rangel. Seja bem-vindo, Rangel. Sinta-se em casa. Que bom ter você aqui com nós. Nossa, muito obrigado, Cris. Obrigado, Dago. Obrigado todo o time aí do Cuca. Eu estou nervoso... Mas estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto aí, é maravilhoso mesmo. Muito obrigado mesmo pelo convite e vamos conversar, bater um papo aí, trocar umas ideias. Acho que vai fazer bastante sentido aí para toda a comunidade escolar do Cuca, né? Isso aí, Rangel. Então, vamos começar com aquela nossa perguntinha básica. Apresentando assim brevemente, o Rangel, ele é o nosso consultor aqui do Sistema COC, aqui com o Cuca, né? Então, ele trabalha conosco aqui com esse material didático, com todo o sistema da plataforma, todo esse atendimento. Então, mas aquela pergunta fantástica que nós temos todo episódio, qual é, Cris?
onde você estava em 1995, Rangel? Aonde eu estava em 1995? Se não quiser denunciar a idade, também fica tranquilo, viu? Vamos por partes. Muito provavelmente eu ainda estava comemorando a vitória do Brasil na Copa de 94, né? Que aconteceu um ano nos Estados Unidos. Legal. Brincadeiras à parte, 95, olha, 95, gente, nós temos alguns marcos importantes, né? Eu vou puxar um pouquinho para a tecnologia aqui, porque tem muito a ver com a minha formação, então a gente vai trazer algumas coisas bastante interessantes. Assim, para quem lembra, em 1995 surgiu o Windows 95. Né? Então, exatamente, foi um marco importante aí para a tecnologia, até porque a gente vinha de um sistema operacional lá bastante arcaico, bastante nada flexível, e de repente surgiu, eu sempre costumava dizer, o Titio Bill. Titio Bill é o Bill Gates, né? Ele surgiu com o Windows 95, então tem marcos importantes. Mas eu em 1995 eu estava buscando uma formação na área técnica. Poxa, legal. Veja vocês, fazendo um curso que hoje deve soar muito estranho isso, né? Mas era um curso que nós chamávamos de processamento de dados. Bom. Então, assim, era uma maneira que eles tinham até de dar um nome bonito para curso de informática, muito provavelmente, né? Quando tu falou Windows 95, eu já imaginei, meu primeiro curso de informática, que na época a gente fazia curso. Exato. Hoje o pessoal já nasce com um tablet na mão, olhando a galinha pintadinha, mas... Rapaz, falou Windows 95. O primeiro Windows que eu mexi na minha vida chamava-se Windows 3.11. Perfeito, isso mesmo. Imagina. Isso. Ele teve o 3.1. Isso. E depois o 3.11 foi uma evolução. Que é evolução, né? O 95 ele veio já com plug and play. O que significa dizer isso? Eu já espeto uma plataforma externa, um hardware, né? Dá para usar 4 programas ao mesmo tempo. Exatamente. Era uma coisa fantástica. Uma mudança muito grande. Isso foi para mim, que estava iniciando, vamos dizer assim, na área da tecnologia, foi algo que foi bastante marcante, até porque começaram a surgir os browsers de navegação. Então a gente tem o Internet Explorer que utiliza até hoje, sim, Netscape. O próprio Java surgiu em 1995 também, que é um software da Sun utilizado até hoje para desenvolver software, programas, aplicativos em celular. Né? Então tudo isso... de certa forma impactou lá em 1995, fez bastante diferença. Eu estava assim já buscando um espaço na área da tecnologia, fazendo, como eu falei para vocês, buscando uma formação, só que ela era técnica na época. Eu sou de Florianópolis, né? Então, manezinho da ilha mesmo, como a gente costuma dizer. E lá tinha um curso bastante importante na época, de uma escola bastante renomada. E eu acabei jovem. Começou a denunciar a idade. Eu sei, eles vão pressionando para a gente dizer a idade, né? Mas assim, a gente está tentando buscar um espaço, às vezes não sabe muito bem ainda o que quer. Estava recém terminando aí, saindo do ensino médio. Naquele tempo a gente já tinha uma visão que acreditava que a tecnologia fosse fazer alguma diferença, né? Hoje nós estamos em 2023 e a gente ainda, né? Está em mudanças. Tá em constantes mudanças. Então, eu estava ali em 95 buscando bem já essa formação na área da tecnologia. E sou consultor hoje de uma plataforma de educação, mas ainda é o mais forte, né? O que mais permeia mesmo a minha formação é justamente essa parte da tecnologia, que a gente vai trocar bastante ideia aí. Lá em 95 tu pensava, igual muita gente pensava, que 2023, que é hoje, por exemplo, já estaríamos na época do De Volta para o Futuro, que é, né? O pessoal pensaria assim, não vou mais usar o carro, vou voando em algum objeto, em algum equipamento. Dago, Cris, vocês devem lembrar, né? Nós tínhamos um desenho animado, na época era dos Jacksons. Então a gente olhava para aquele desenho ali e achava incrível. Quando é que eu vou voar daquele jeito, né? É curioso isso, porque nós tivemos uma situação, e aí eu já vivi isso já dentro da faculdade, né? Até então, em 95, busquei um curso técnico, mas aí já dentro da faculdade, até para a gente traçar aí uma linha, né, de tempo, eu vivi o bug do milênio, né? No ano 2000? Exatamente. Então, assim, nós tínhamos uma situação bastante curiosa, porque esses dias até estava contando isso para os meus filhos e eles olharam para mim assim, eu digo, que idioma é esse, né, que ele está se referindo?
Porque nós tivemos uma situação que em 99, em 31 de dezembro de 99, os relógios, né, a data, ela ia passar para 1º de janeiro de 00. Porque todos os programas eram... 2 dígitos no final do ano, né? Exatamente. Então, deu uma correria muito louca no mercado, porque os programadores tinham que mudar. Onde aparecia 2 strings, lá que eles chamavam no ano, eles tinham que mudar para 4. Para que o software, o programa, entendesse que ele mudou para 2000 e não para 00, que senão ele ia retornar em 1900. Né? Então, esse foi o conhecido bug do milênio. Nós passamos por algum processo desse daí. Tudo é aprendizado. Eu lembro dessa história na época que, inclusive, eu acho que uma das pessoas que ajudou a achar uma solução para isso foi um adolescente lá dos Estados Unidos, né? Perfeito. Foi exatamente, até porque... E engraçado que, veja, nós estamos falando de 99, né? Isso. A gente está evoluindo. As pessoas achavam que o mundo ia acabar em 99. Exatamente. E a gente acaba sempre, quando a gente trabalha com adolescentes, com jovens, com os nossos alunos, por exemplo, quando a gente não pode com eles, aqui fica uma dica, junte-se a eles. Então, quem acabou trazendo essa ideia, refrescando a memória das pessoas na época, porque nós tínhamos programadores muito antigos e que trabalhavam com uma linguagem Pascal, C++. Eu aprendi Pascal na faculdade de matemática, programar em Pascal. Isso, exatamente. Então, elas eram linguagens não orientadas a objetos. Exato. Né? Depois veio o Delphi. Aí o Delphi, sim, já vem orientado a objetos, que é o que a gente tem hoje, os botões. Vai com o mousezinho lá, já dá um clique, e antigamente a gente não tinha. Então precisou um jovem vir dizer, mas espera aí, vamos mudar para 4 algarismos aqui, porque ele vai passar a entender que não é 1900, é 2000. E aí ele acabou ajudando. E aí já começou todas essas mudanças, né? Exatamente. Legal. E aí como é que tu chegou até o Cuca? Conte para nós. Vamos lá, Cris. Eu sou professor, né? Eu acabei que busquei a minha formação na área da tecnologia, mas eu não queria ser apenas um programador, apenas um desenvolvedor. Eu acreditava muito na educação. E até quando me perguntam assim, Rangel, como é que tu escolheu a educação, né? Como é que tu foi escolher esse professor? Eu sempre costumo dizer, até nas formações que a gente trabalha, assim, que eu acho que foi a educação que me escolheu. Porque eu sempre fui aquele aluno que eu gostava de apresentar o trabalho. Eu queria ficar na frente do cartaz. Não queria ficar atrás. Né? Então, assim, eu não tinha realmente vergonha. E geralmente é o contrário. Bota o cartaz. Segura o cartaz. Exatamente. Então, assim, eu tinha algumas vantagens. Às vezes não era eu que escrevia o trabalho, mas eu queria apresentar, né? Então, eu acabei indo para a área da educação e me formando mesmo como professor. E eu trabalhei... A primeira vez que eu pisei numa sala de aula foi em 1997. Nós estamos falando de 2 anos depois de 1995. Quando começou o Cuca, 95. Já tava... 2 anos depois, ali o Cuca já tinha 2 anos, você estava entrando na sala de aula. Exatamente, então. Exatamente. É uma leitura bacana de se fazer, né? Eu, 97, para trabalhar com tecnologia. Então, em laboratório de informática. Hoje tem outros nomes mais bonitos, mas naquele tempo era laboratório de informática e tal. E eu entrei em 97 e comecei a trabalhar com projetos na área da tecnologia. Já tinha essa visão, sabe? Porque você trabalhar simplesmente a máquina, o computador por si só, isso não atraía o jovem, não atraía o aluno. Sim. Ele queria algo mais. Claro. Então, qual era o meu grande desafio? Era fazer com que ele entendesse que a máquina, o hardware, que a gente chamava, né? Ele era um suporte, um apoio, né? E que, a partir dele, nós iríamos desenvolver projetos. E aí a gente começou com... Hoje, a gente briga bastante, né, dentro da escola por isso, que é a questão dos projetos interdisciplinares. Então, assim, a gente trazer esse professor para próximo da ferramenta tecnológica, tinha aquele receio, aquele medo, e ele desenvolver projetos. E eu fiquei por... meus bons 16 anos dentro do laboratório de informática desenvolvendo projetos, assim, criava os projetos com os alunos, chamava eles junto, fazia eles, né, vendia esse projeto para eles, vamos comprar ideia comigo, atrás de software que pudesse nos dar esse suporte, esse nosso apoio. A gente estava brincando anteriormente aqui nos bastidores, né?
Não sei se pode falar assim nos bastidores. Nós temos aqui os bastidores nato. Hoje até a gente tá mostrando um pouquinho até do nosso café. Um pouquinho só, porque o sushi tá ali atrás, gente, tem um monte de coisa ali. Tem a água, né, que vem direto ali das fontes do Himalaia. Então nós temos aqui um banquete, na verdade. Não pode mostrar tudo pra não ostentar, né? Não ostentar. A gente até conversava aqui porque o ser professor, né, muitas coisas que a gente tem hoje. Estou diante de 2 grandes profissionais aqui que eu tenho um carinho muito especial por vocês. A oportunidade de conhecê-los aqui no Cuca, até pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, tem muitas coisas que são inerentes à nossa função, né? Sim. Então, a gente, quando busca a nossa licenciatura lá na universidade, não falam certas coisas para a gente lá e a gente vai acabar descobrindo quando a gente está na sala de aula. Então, assim, além de desenvolver esses projetos na área da tecnologia, a gente era muito mais do que isso, né? Então, a gente procurava ser parceiro, amigo desse aluno, praticar a escuta ativa, que era fundamental para a gente, né? Tentar entender até onde esse aluno tem condição de chegar ou não, de que maneira a gente pode estar contribuindo com a nossa experiência. Então, isso a gente sempre tentou buscar, até porque a tecnologia ela sempre foi taxada como algo mecânico, robótico, algo não é humano, né? A pessoa que trabalha com tecnologia é só ela e o computador, então a gente tinha que quebrar um pouco desses paradigmas, isso também é papel. E a questão do acesso também foi mudando, né? Não tenha dúvida, assim, eu acho curioso que eu tenho algumas passagens, assim, vai longe, tá? Tem alguns exemplos assim, que são muito curiosos, porque eu tinha pais que queriam me conhecer na época. Quem é o tio da informática? Né? Para as crianças, ou quem era o professor da informática. Por quê? Ele disse que ele falou para o meu filho que ele tem que mexer, ele tem que usar a tecnologia, tem que usar o computador. Então, por quê? Muitas vezes a família não tinha acesso à tecnologia. Né? O acesso era na escola. Era na escola. E quando o pai tinha, era do trabalho. Exato. Sim. E o teu acesso era assim também antes? Como é que ele funcionou? Tu sempre teve mais possibilidades de ter o acesso em casa mesmo ou próximo? A gente tinha bastante dificuldade também, assim, sabe, Dago? Eu usava muito na universidade, porque a universidade acabou recebendo... 1995, inclusive, para a gente voltar um pouquinho, foi um marco importante dessa forma como a tecnologia hoje ela nos proporciona. Porque em 95, a gente tem algumas passagens, por exemplo, de um acesso mais fácil, entre aspas, ao público, e principalmente ao público acadêmico. Por quê? Porque, queira ou não queira, a internet, né, a rede mundial de computadores, ela chegou primeiro nas universidades. Ela veio pelo cunho militar, né, na realidade, se a gente resgatar um pouco da história, mas quando ela chegou para acesso mesmo, ela veio para o acadêmico. E aí o que acontecia? A gente tinha acesso na universidade, e a primeira oportunidade que eu tive, acho que foi o meu primeiro estágio, o recurso que eu tive, o que eu comprei? Eu comprei um modem. Poxa, um modem. Aquele barulhinho que nós colocamos a outra vez aqui era... Aqueles sons bem... Era o som de um modem, né? Fazendo a discagem ali da madrugada, principalmente. Boa, excelente. É muito bom, gente. Então a gente... gente, vai um recado aqui. Nós éramos muito mais pacientes. Né? Muito mais pacientes. Quando você fala, eu vou aqui ajeitar até o lugar aqui, porque a gente não recebe tanta visita ilustre assim no mesmo podcast. Então eu até vou arrumar aqui o assento. Dá licença, vou arrumar aqui, né? É sempre isso acontece. Vamos lá. Mais uma convidada super especial chegando. Do agrado. Pode sentar aqui, por favor, senhora, né? Fique à vontade. Oi. Não é sempre que a gente recebe alguém do alto clero. Boa noite. Coordenadora. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Rangel? Tudo bem, Cris? Tudo bem. Rubia, seja bem, Dago? Tudo ótimo. Rubia, nossa coordenadora, professora também. Oi. Nas horas vagas é mãe também. Ela faz tudo um pouco. Faz tudo pouco, TikToker. Também. Instagram. Olha aí, ó. Meu Deus, gente. Sigam esta mulher, gente. Sigam ela. Sigam ela, porque assim, ó. Depois que vocês começam a seguir, é só ela que aparece nas redes de vocês. Você abre o TikTok e vai aparecer ela lá. Você vai abrir o Instagram e vai aparecer ela lá também. Isso aí dá as dicas depois. Meu Deus, eu dou as dicas. Preciso arrumar uns seguidores, fale com ela. Também não é assim, né? Porque eu tenho bem pouquinho. Mas se quiser me seguir, gente, pode ir lá me dar mais, né? Seguidores que eu tô aceitando. Boa, excelente. Pensa numa mulher que deixa o seu rastro nos seguidores, nos alunos, porque às vezes você tá dando aula
e daí você faz um negócio assim, acabou de escrever, registrou ali e tal, um aluno diz, mas a gente já fazia assim. Porque a tia Rúbia fazia também e tal, a gente pegou esse jeito. Eu falei, olha só, rapaz, legal, pensa né? no... A tia Rúbia escrevendo histórias. No que é a firmeza, né, rapaz? É o legado, né, É que o a gente legado. deixa. A história. Isso mesmo. Que bom, né? Não Sinal é que tava fácil. fazendo direitinho. Olha aí, ó, sempre. Tá fazendo, isso aí, Rubia. É aquela coisa, se faz errado a gente fala, se faz certo tem que falar mais com ainda, certeza, tem que falar o isso dobro. aí. Comemorar as vitórias. Exatamente. Vamos aproveitar, Rubia, então. Conte-nos, onde você estava em 1995? 1995, no 7º ano. Olha aí. Olhe, sétimo ano. Ela já era adiantada. Muito bem, Rubia. 7º ano. Conte um pouquinho mais da tua história. Então, no 7º ano, deixa eu ver, eu estava em Curitibanos, 7º Meu ano. Deus, olha aí. Chorava para ficar na escola. O quê? Como assim? Eu era daquela que segurava na barra da saia da mãe. Viram só? Dá o corte. Não, as crianças. Não, mas a gente tem que falar, né? 95 tava no 7º ano. E até lá o tempo foi passando, 95, chegou no Cuca, como que se deu esse encontro? Eu cheguei no Cuca por uma mãe de aluno. Opa! Ela que me indicou para a atual coordenadora na época e eu vim fazer uma entrevista. Isso e E agora começou pronto. a questão da idade. Agora, Tem que fazer Cuca em 10, 95, ela vai falar já 97, 98. 2013. Tá, 95. Finalzinho de 2013. 2013. Aí 2013 já vai Outubro de fazer da 2013. E tu Olha já aí, morava em gente, Itapema. 10 Já morava anos. em Itapema. Meu Deus, ela já tem aquele bottom dos 10 anos. Ela é um índio cheio de pena no cocar. É porque aqui, Rangel, tem o seguinte, uma coisa que me chamou muita 10 atenção. Eu anos. achei muito legal isso. Eu até falei no primeiro podcast que quando você chega aqui no Cuca, você tem o seu crachá, que é uma coisa que eu acho maravilhosa em todas as instituições, mas no Cuca em especial, que você tem o seu crachá ali com a sua foto, tudo. E você tem o seu bottom Olha ali, só. vários bottoms, né? Vamos mostrar esse aqui, ó. Olha só. Aí, ó. Só que o Nossa. Antônio tem um a mais, né, gente? O Antônio tem um ano a mais, né? Então tem o bottom, ó, ele tem o do Cuca dos 25 anos, que ele tava aqui nos 25, né? Aí tem o dos 10 anos, tem o da Escola de Inteligência. Eu cheguei aqui esse ano daí, Só né? não vamos mostrar a fotinho tem a dele. da Escola de Inteligência. Pronto, tá aqui, pelo menos tu tem uma peninha no teu cocar. É igual o índio que vai passando o tempo, ele vai ganhando penas. Eu falei, Mas pensa, mas daqui a é pouco tu já bom, vai hein? ganhar do primeiro ano. eu tô Já aqui, é uma ó, já... comemoração. Exatamente. Eu já fazer vi até uma festinha. olha, eu já vi cerimônia do colega recebendo, acho que foi o Bruno, o Brunão recebendo. Ela chegou pra ele, ó, tá aqui o teu de 1 ano agora, ó. Aí ele já ficou feliz, assim, eu falei, gente, olha Legal, isso. legal. Isso É é bacana. legal, é E é Reconhecimento, muito né? bom Isso porque aí. a gente começa também a se enxergar nesse processo, a questão do pertencimento, né? Perfeito. Eu, fico imaginando, ó, daqui a pouco vou estar com o meu de 10 anos aqui no Cuca. Esses dias aconteceu, gente, uma coisa que eu até me assustei. Aqui na escola, semana passada, quarta-feira, eu saí daqui, até vou deixar isso registrado, eu tava saindo, de repente, ali na recepção, vi duas senhoras, né? Uma moça mais nova, uma outra senhora. E a moça, quando virou pra mim, assim, eu olhei e falei, meu Deus, eu conheço essa moça. Ela foi minha aluna, Paloma. Foi minha aluna numa outra escola há exatamente 10 anos atrás. E daí ela me olhou, me abraçou assim, ô professor, tudo bem? E eu falei, oi, tudo bem? O que tu faz? E ela falou, meu filho já tá aqui no primeiro ano. Eu falei, gente do céu, eu já tô dando aula. Aqui, os filhos dos alunos já estão estão chegando, E gente. daqui a pouco serão seus alunos. Professor, é assim que a gente percebe que vai ficando mais É uma experiente. coisa, ó. Experiente, essa é a palavra. Experiente. Experiente. Imagina Que a gente vai só. dando aula para os filhos dos filhos e assim a gente isso. vai. É isso mesmo. Eu um dia estava aqui em Itapema, numa pizzaria, e chegou na pizzaria, eu sentada, comendo, eu e a Lívia e tal, passou uma senhora por mim, e daqui a pouco ela veio assim, licença, dela veio assim, você é a Rúbia, né? Eu disse, sou dela, ela disse assim, é que eu tô com a minha filha aqui, Ana Carolina, e ela foi tua aluna, quando ela tinha 4 anos, e ela queria te dar um abraço, ela lembra muito de você. Meu Deus. Só que a menina tá com 20
4 anos. Como é que eu ia lembrar, né, gente? 20 anos. Mas já. que legal 20 essa anos, lembrança, né? né? A gente está quase chegando na idade da Rúbia, né? Já deu para fazer algumas contas. Já deu pra fazer umas contas. Aí eu disse assim, não, né? Daí ela disse, ai, prof, eu lembro tanto de você. Eu digo, que legal, mas, né? Legal. Poxa, realmente são lembranças, né? Positivas. É a questão realmente da inteligência emocional, da inteligência afetiva. Né? E é engraçado que aqui, por exemplo, é um ambiente que a gente trabalha muito com esses valores. Né? Então, desde os pequenos até esse legado para o professor, ele é único. É assim, maravilhoso. Você sentir prazer e quando encontra um ex-aluno na rua e ele te chama de professor, isso aí, para mim, é fantástico. Assim, é orgulho mesmo, a gente se sente orgulhoso. Né? De alguma maneira, a gente contribuiu para aquele aluno. Né? Exatamente. Então, lembrar de todos, para a gente é complicado. Mas né? eles lembrarem Eles da lembram gente... porque a gente deixa alguma marca, né? Alguma Exato. coisa bacana que ficou com eles, né? E aí, Rangel, conta um pouquinho para nós sobre a história do COC. Então, o COC completa 60 anos agora em 2023. Parece tão jovem. 60 anos agora em 2023. Ele tem... Muitas pessoas perguntam o que significa COC. Hoje o COC ele gosta de ser chamado de apenas COC, né? Como plataforma de educação. Sim. Né? Mas ele tem um significado que é o conhecimento orientando conquistas. Então, ele nasceu lá em Ribeirão Preto, em 1963, e aí agora em 2023 ele completa 60 anos. Então ele tem uma história muito rica, né? De muita situação assim de ter escolas pelo Brasil inteiro. Hoje o COC ele atua no Brasil inteiro, em diversas regiões, com escolas espalhadas, né, em todo o país. E ele tem assim uma ideia de trazer o físico, né, esse material físico, juntamente com o tecnológico. Então, assim, ele tem algumas situações que são bastante significativas, né? A gente percebe logo que fala de COC, quando a gente leva o nome do COC ou conversa com uma família, por exemplo, todo mundo tem essa visão de que o COC ele é tecnológico, né? E de fato é isso que ele busca. Sim. Né? Agregar essa conexão do material físico, esse palpável que a gente tem, com o tecnológico. Exatamente, com a pegada tecnológica. Né? Hoje não temos mais a gente teve esses dias uma experiência em sala, foi muito bacana. A menina disse, ai, prof, eu tô sem meu livro, mas o físico, tá aqui o digital. Legal. Né? Que ela conseguiu acompanhar tranquilamente com o livro dela, né? O livro Legal. digital, fazer as marcações, enfim, né? Trabalhou super bacana. Então, acho que isso também é um diferencial, né? Essa experiência toda, principalmente tecnológica, se a gente for analisar o que a gente encontra hoje, o estudante, inclusive, encontra dentro da plataforma, é incrível. Se quiser contar um pouquinho para nós o que a gente tem hoje disponível, né? Até para a gente... Vou me permitir dar um passo atrás, Cris. Quando eu trabalhei com tecnologia, eu sempre questionava o aluno, porque a gente já começou com uma gama de informação muito grande, sabe? Então, quando o aluno teve acesso à tecnologia, teve acesso à internet, ali, por si só, para ele, já era muita informação. A gente está imaginando aqui, de repente, um adolescente, um pré-adolescente ou uma criança que tem essa quantidade é bombardeada todos os dias de informações e a gente soltar eles numa rede sem fazer o direcionamento não é justo. Né? Ah, mas eles gostam. Não é justo. Então eu sempre brincava, né? Se tu vai pedir hoje para o teu aluno fazer uma pesquisa lá, sei lá, meio ambiente, um tema meio ambiente, se deixar ele solto para pesquisar na internet, vai vir lá 6.732.000 páginas. É desumano. E por que eu pedi esse passo atrás, Cris? Justamente para a gente alinhar com o que uma plataforma de educação hoje ela quer. Ela quer direcionar, ela quer ajudar, ela quer dar esse suporte. Então, quando a gente diz que a gente tem uma plataforma de educação, quando a gente diz que a gente tem um portal para esse aluno pesquisar, é porque a gente quer dizer para a família que o que ele vai consumir ali dentro é para ele.
Né? Isso é bacana. Porque justamente para que ele se sinta acolhido, poxa, de fato, é assertivo, nossa, o que eu estou precisando está aqui. Que é a grande insegurança das famílias hoje. Né? Como é que eu vou deixar meu filho solto na rede, na internet? Se ele facilmente ele vai se desvirtuar. Nossa, bonito isso, né? Vai se desvirtuar buscando um outro tema que não era aquele que era pertinente. Parece então, até agora, esse teu exemplo, essa tua fala me leva a uma situação bem interessante física. Né? Você, perguntando para um pai, né? Você deixaria o seu filho sozinho, independente da idade dele, mas vamos pegar ali no máximo até uns 11 anos de idade ou 12. Você deixaria o seu filho sozinho numa cidade, por exemplo, como São Paulo? Centro de São Paulo, solta o seu filho. Você faria isso? E aí vem provavelmente a resposta negativa, né? Ah, não faria, porque imagina numa metrópole como São Paulo você fazer isso. Agora imagine então o que tem na internet para você deixar o seu filho sozinho. Perfeito. É muito maior, né? É muito maior Exato. Perfeito. Aí, perfeito, Dago. É isso mesmo, assim. A Cris até comentou o exemplo da aluna, que ela não estava com material físico, mas ela podia acessar o digital. Eu não diria que isso vá substituir, para substituir, é o que a gente... Acho que não cabe aqui a discussão nesse momento, nesse sentido, porque isso assusta um pouco. Sim. Mas, numa ausência do material, por que não dar a oportunidade do aluno experimentar, né? Ter a experiência de também ter esse acesso digital? Já que essa gurizada, eles têm para eles isso é uma coisa bem natural, né? Não é né? E eles utilizam até os nossos alunos, eles utilizam deveres. Os deveres online. Né? A gente tem muito isso. Né? A gente faz isso. E a plataforma de educação, o COC, ele tem essa preocupação. Assim. Então, quando você tem esse direcionamento, tem esse acesso exclusivo, que é através de um usuário e de uma senha, que isso traz segurança. Com certeza. Né? O pai pode acompanhar esse trabalho. O professor ele tem acesso aos relatórios, depois na palma da mão dele também, para que ele possa acompanhar o que esse aluno fez ou não. Isso é fantástico. E a gente sempre preocupado justamente com esse híbrido. Né? Essa palavra ficou bastante batida. Mas porque não abandonar o físico, ter qualidade no material físico, naquele que ele vai folhear, né? Que ele vai, sim, qualidade nas imagens, uma fonte de qualidade, porque até isso o time editorial se preocupa, por exemplo, né? Com o conforto na leitura, e ter também uma plataforma educacional que proporcione o professor a provocá-los através de um exercício, através de um estudo dirigido, através de um reforço ou até mesmo uma avaliação diagnóstica, né? Eu tem por as duas exemplo, possibilidades. Pensei muito nisso, conhecendo esse ano, no meu caso, o Material COC, e conheci muitas outras plataformas e materiais, e realmente o que me chamou a atenção foi essa questão do material completo, né? Você quer... Por exemplo, até montar a própria apostila física que você tem na versão online, colocar ela com, vamos dizer assim, o seu tempero, né, do professor. Então vem essa questão de, o professor vai ser substituído. Não, na verdade, ele é ali um maestro de toda essa orquestra. Ele é um mediador. Ele vai a dar seu organização, tempero. ele é um mediador, né? Exatamente. Hoje o professor, ele é o mediador do processo e ele não está ali só para... como uma figura ali decorativa, né? O professor vai muito além. E a ferramenta ela vai te proporcionar essa personalização. Isso aí. Né? Isso aí que é importante, porque assim, nós temos algumas situações peculiares. Nós estamos falando de Santa Catarina. Por exemplo, o material do COC ele é um material nacional. Né? Ele é pensado para o Brasil inteiro. Nós estamos em todos os estados. Então, a gente pega o professor de História, por exemplo, se ele precisar trabalhar a história de Santa Catarina, ele consegue, através da plataforma digital, personalizar uma sessão e trazer a história de Santa Catarina ali dentro para o aluno dele. Precisa para um vestibular do Moldesc, por exemplo, História e Geografia de Santa Catarina, específico, né? Ele tem como. Perfeito. E aí, como você falou, Dago, assim, é o maestro. Ele que vai conduzir, mediador, vai conduzir esse processo de aprendizagem do aluno. E assim, uma outra questão que é muito importante, assim, é o protagonismo do aluno. Então, assim, quando a gente transfere para o aluno
essa responsabilidade. E dá para ele essa oportunidade. Sabe? Para ele começa a fazer mais sentido. Né? Porque a gente muitas vezes... Eu passei muitas fases de aprendizagem, assim, porque todos os tipos de aluno, né? Eu costumava dizer, o aluno de ontem não é mais o mesmo de hoje, e assim por diante. A evolução é muito, muito estreita. Antes passavam-se 10 anos para o aluno mudar. Aí baixou para 5, 3, 2, agora é semana. Então o aluno da semana passada já não é mais o mesmo de hoje. Então, assim, o que aconteceu? Ele gosta dessa provocação, ele gosta desse desafio. Né? Então, quando o professor entende isso, tem a seu favor a tecnologia, sem esquecer o físico, né? Aí bota o plus, o temperinho do professor ali, não tem como dar errado. Assim. O aluno gosta, ele compra a ideia e ele trabalha, ele vai atrás e vai exigir cada vez mais, na realidade. Né? Com certeza. A gente já fez, a gente tem feito várias experiências aqui na escola em relação a isso. Né? Eu vou trabalhar, por exemplo, o festival do Júlio Werner. Então, eu já tô criando a minha pastinha lá com ele. O festival literário? Como é que é? Festival Eu tentei não falar essa palavra. Festival o quê, amiga? Festival Júlio Werner. Ah, legal. Tem uma palavra antes? Não tem tem. uma palavra. Tu viu só como é que é, né? Prof. Mas a pessoa, ela é bairrista até na matéria, literário. Tudo aqui é 100% literário. Legal. Mas bem que vocês gostaram do meu café literário hoje, né? Não, eles gostaram do café. Do café. Em si, entendeu? Mas é só perguntar pra eles. Pergunta quem foi Machado de Assis. Eles sabem tudo. Fala, pergunta Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eles Foram sabem. lá? Sabem. Aprenderam tudo? Vai, Dago, fala alguma coisa. Hoje ele não estava. Eu não tava. Fala Machado aí, de Neto. Assis, rapaz, olha, eu tenho boas memórias. Não daquela época que eu não vivi. Né? Não, porque daí até eu ia desconfiar. 1800. Meu Deus. Já ia começar a fazer conta e faltar dedo aqui, Eu ia Dago. começar. Primeiro presidente da Olha lá, Academia olha lá o Brasileira de Neto Letras. pegando uma colinha, ó. Vai lá. Machado Mas de Assis, assim, é bem primeiro presidente interessante. da Academia Brasileira de Isso Letras. foi ele que Isso. criou. Realismo. É a fase mais madura dele, o realismo, né? Que Olha, é essa viu? parte que a gente Mas tá daí trabalhando. Eu lembro, até quanto aluno e depois nessa transformação aluno para professor, como funcionava. Eu acho que todos nós pegamos isso aula de geografia, uma coisa que não podia faltar, além, obviamente, do caderno e do livro de geografia, papel de seda, para quê? Do mapa. Para você Você fazer fazer o mapa, mapa. né? Então aí você tinha lá o papel de seda, passava ali em cima, fazia depois o seu desenho para transcrever para o caderno. Ok, eu lembro disso enquanto aluno na escola. Eu era estagiário e na minha escola, depois que eu tive a oportunidade de virar estagiário, escola de ensino médio, chegaram os computadores e instalaram o primeiro laboratório de informática. O professor, então, de geografia deu uma atividade para os alunos. Então, agora você não vai mais precisar pegar o mapa, obviamente, graças a Deus, e colocar o papel de seda ali e passar por cima. A atividade do professor foi a mais engraçada. Agora o aluno, ele chegou, preparou os computadores, o aluno, ele copiava direto da tela do computador o mesmo mapa. Exatamente. Ao invés de, claro, explorar de outra forma. Então era até engraçado, né? Ou, por exemplo, vamos aprender antes a famosa tabuada, né? Você aprendia com a professora no quadro, agora ela tá na tela do computador. Então, é difícil ainda essa questão, claro, do filtro, da transição, né? Normal. Isso faz parte do processo. Hoje o professor do Fundamental 1, ele usa muito. Então, um livro, ele na hora de explicação, na hora de estar expondo o conteúdo, então hoje os professores raramente usam o livro, né? Físico. Eles usam muito o livro digital. Então, isso já Legal. está facilitando muito. Ótimo. Então, na hora que os pais ligam apavorados pedindo... esqueci o livro na escola. Estou sem o livro? O que nós estamos recomendando? Mandando a senha novamente do portal e auxiliando esse pai a entrar no portal e usar o livro digital. Para que ele já venha com esse hábito desde o Fundamental 1 a ter esse acesso. Vem cá, dona Marili. Aparece um pouquinho aqui. Parece um pouquinho, tia Helena? Olha aí, ó. Olá. Boa noite.
Não vamos fazer ainda a pergunta onde você estava em 95. Não vamos ainda. Mas, por favor, Mas, por favor. chegue mais perto aí, se aproxime. Mas, enfim, né? Vou pegar o microfone aqui. Aí, ó. Quando vocês trazem datas, né? Nossa, 2013 foi quando a tia Helena foi conhecer o Coque em Ribeirão Preto. Então, assim, quando eu tenho essa visão muito clara para mim de que a educação hoje, eu nem imagino mais a educação sem a gente ter uma plataforma e uma contribuição digital. E quando nós falamos no nosso aluno do Fundamental 1, a gente muitas vezes pede um SOS para as famílias, porque são vocês os nossos mediadores em casa. Mas eu percebo que a gente já cresceu muito. Sim. No sentido de orientar. Hoje um pai se preocupa onde está o meu login. É porque isso está fazendo falta em casa. Está fazendo falta e eles estão utilizando. Eu particularmente acredito e creio de que a educação hoje ela está num paralelo muito forte com a questão digital. E que o nosso aluno, ele também está virando a chave de que o recurso digital ele não é apenas um recurso de recreação, mas sim vai ser uma proposta de trabalho, que na maturação do meu aluno do Fundi 1, ele não entende que eu preciso de uma ferramenta para estudar. Eu tenho uma ferramenta para brincar, mas a gente vai virar essa chave, eu tenho certeza. E aos poucos a gente vai virando. O que eu percebo, assim, é que os primeiros anos que estão vindo, vai ser mais fácil a gente virando essa chave. Com certeza. Do que quarto e quinto ano, que já estão saindo do Fundamental 1, que vai chegar essa chave para vocês. Vocês vão ter mais facilidade com eles, porque eles vão estar mais maduros, eles vão estar mais acessível Vem um desafio no para os Fundamental 2. professores daí do que melhorar, né? Do que melhorar. Na parte digital. Isso. Ô, Rangel, podia até comentar, né? A questão do que a gente tem disponível hoje no portal. Né? Exatamente. Isso, a educação infantil então, tem muita coisa. Estava montando uma estrutura de ideias, porque o que acontece? Essa questão que a Rúbia traz do desafio com o Fundamental 1 e com a educação infantil, ela é nacional. Então, ela não é aqui só de Santa Catarina, não é só do Cuca, não. Ela é nacional. Por quê? Porque a plataforma de educação ela vai te oferecer a ferramenta, certo? O método, né? A metodologia que a gente aprende lá na licenciatura, a didática, essa é do professor. Então, qual é o grande desafio hoje? É a gente pegar essa ferramenta, saber para que ela serve, né? O que eu posso fazer com ela, e aí eu olhar para a minha disciplina e tentar entender de que maneira eu vou poder usar para que esse aluno seja de fato protagonista. Esse desafio é antigo, gente. Eu vim do tempo em que as lousas digitais chegaram, até a Marili estava comentando, a Rúbia aqui também. Quando a lousa digital chegou, em Santa Catarina, numa das escolas que eu trabalhava, eu cheguei para São Paulo fazer um curso de uma semana para poder depois vir ensinar os professores a usar. E qual era o uso que o professor tinha? Projetar. Igual quadro. Projetar. O data show, né? Projetar. E o que eu faço com essa lousa? É o método. É o método? É o método. A ferramenta está aí. A ferramenta está aí, exatamente. Aí é que está a grande questão da gente trabalhar com o professor. Então, as metodologias ativas, a personalização do conteúdo. Por que a personalização? Porque a plataforma de educação ela vai te entregar pronto, certo? Pronto para todo mundo. Pronto para o professor e pronto para o aluno. O aluno vai olhar para aquilo ali, tá, legal, tem um videozinho aqui, eu assisto e daí? Bom, mas se o meu professor ele colocar a mão nesse recurso e ele produzir algo dele, que partiu dele, um combinado dentro de sala de aula, uma pergunta-problema, um projeto que a gente vai desenvolver na praça com a comunidade escolar ao qual eu estou inserido, eu passo a dar sentido para aquilo e o aluno fica mais próximo dele. Não é uma coisa tão engessada. Então, isso já é um método. Sim. Né? Se sente pertencente àquilo. Exatamente. Faz sentido. Então, hoje, assim, por exemplo, o que eu tenho do COC para Fundamental 1? Eu tenho os mesmos recursos que eu tenho para Fundamental 2 e médio. Isso. Fundamental 2 e médio, ele tem o DNA mais de aprovação, o DNA mais de COC avaliação, de exercícios avaliativos, de reforço escolar. Ele tem mais esse lado, até porque é uma formação de professor diferente. Né? Sim.
Para o Fundamental 1, o que eu posso estar explorando dentro desse portal? Justamente aquilo que eu combino com eles, ou aquele projeto que a gente vai desenvolver, que é aqui falado, que é apresentado em sala, eu posso trazer para dentro da plataforma. Eu posso provocar eles. Eu posso provocar, por exemplo, com que ele leve isso para a família e faça com que a família saia da zona de conforto e diga, nossa, não tinha pensado nisso. Vamos construir juntos a questão da colaboração. Então, isso tudo tu podes provocar dentro da plataforma de educação, né? Para a educação infantil, nós temos um mega de um desafio, que é a lei da tela azul, que a gente precisa respeitar. Exato. Então, existe lá um parâmetro, né, que a gente tem que cuidar, que a criança não pode ficar tantas horas exposto diante da tela. O que a gente pode fazer com uma plataforma de educação, por exemplo? A educação infantil tem a coleção Explorar, né, e não é por acaso que o COC deu o nome, porque a gente acredita que nessa idade da educação infantil é o momento da criança explorar, né? Nos anos iniciais, no Fundamental 1, eles já vão, além de explorar, já ter o contato com o dia a dia dele. Aí a gente tem a coleção Infinito, e assim vai criando essas conexões entre segmentos. Bem, né? Isso. A educação infantil, o que a gente tem? A educação infantil, a gente tem o transferir para a família, né? Porque o pai e a mãe fazem a tarefinha, fazem um exercício, a atividade com a criança, transferir para a família esse fazer, esse engajamento diante da plataforma. Por que transferir para a família? A criança normalmente não tem essa autonomia. De repente ela tem a autonomiazinha de dar o celularzinho na mãozinha dela, ela explora lá um gamerzinho, ela explora uma atividade, mas algo que está dentro do portal não. Como ela tem um período e a escola precisa ter esse olhar, a gente não pode dizer que não, nós temos que ter esse olhar desse tempo que essa criança vai ficar em contato com a tela. O pai e a mãe vão servir de mediadores, como até a Marili falou, os pais são mediadores do processo de aprendizagem. Eles têm que estar ao lado da escola nesse sentido, até para que a gente possa propor algo no mundo digital e eles vão estar acompanhando. Então, assim, a gente tem algumas... Mas, assim, ó, tudo a gente não pode esquecer. Vai culminar, vai finalizar com o método. É o professor entendendo o que ele tem na mão, né? A gente tem feito um trabalho aí... Desde o ano passado, nós temos aqui nos bastidores o nosso coordenador Antônio, né? Que está aqui com a gente. E ele sabe muito bem, a gente tem feito um trabalho bem bacana, um trabalho de sementinha mesmo, dia a dia, engajar professores, engajar alunos, porque não é da noite para o dia que se faz isso, tem que fazer sentido para a escola. E quando você... Desculpa te cortar. Imagina. E quando você observa o material inteiro do Fundamental 1, quando você olha todos os exercícios propostos, que é a realidade para ir para casa, para deveres, você sempre vê que eles são propostos de uma maneira que o aluno vá o quê? Pesquisar, que o aluno vá provocar os pais, que o aluno traga os pais junto para aquela realidade, que ele vá provocar os pais. Então, aí que vem. Então, o material já é pensado para isso. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, e eu sempre digo para as professoras, tenham esse cuidado. Leiam bem o que vocês estão mandando para casa e vejam e mandem bem especificado. Mandem o bilhete lá, especifiquem que precisa do auxílio da família, que daí as famílias ficam engajadas em fazer aquela atividade. Numa das formações que eu trouxe aqui para o Cuca, eu adoro trabalhar com vocês, acho... É fantástico. Eu sou um apaixonado pela educação e não nego isso. E eu lembro quando eu era professor, trabalhando num projeto no laboratório de informática, o professor de química chegou para mim, vocês vão lembrar disso porque eu acho que eu devo ter contado para vocês, e disse para mim, Rangel, eu preciso trabalhar lá uns elementos químicos. E aí falou aquelas letras todas e eu tenho um carinho muito especial por química, sabe? Um respeito muito especial. Respeito. Depois disso... Respeito. E o professor disse que eu preciso trabalhar isso no laboratório de informática, cara, um projeto interdisciplinar. Eu falei, caramba, bicho, deixa comigo, vamos pensar aqui. E aí eu tive o lampejo de criar uma pergunta-problema para a gente fazer com que esses alunos se engajassem no projeto. Só que eu não sabia que eu estava comprando um baita de um problema, mas um problema gostoso, assim, um problema maravilhoso, que foi a seguinte pergunta. É engraçado, tá? Mas fez muito sentido para aquele projeto, que era o seguinte. Na aula anterior, que aí a gente dá aquele spoiler pro aluno, né? Para ele ir com vontade, cara, na próxima aula é isso que a gente vai ver, tal, isso é muito bacana.
eu disse para os alunos o seguinte, nós vamos desenvolver um projeto nesse bimestre com o professor de Química. Vocês vão trabalhar os elementos tais, mas para esse projeto eu quero deixar uma pergunta para vocês. Pensem bem, reflitam sobre essas perguntas, busquem respostas e tragam na próxima aula que nós vamos começar o nosso projeto. Se o sabonete é colorido, por que a espuma sai branca? Essa era a pergunta que startou o projeto. Gente, teve pai ligando na secretaria dizendo que o filho já tinha aberto sabonete azul, o amarelo, o rosa em casa. Testado todos. E experimentado para ver se saía branco mesmo. Mas assim, é um problema gostoso. Prova de que movimentou a família toda. Exatamente. E aí a gente desenvolveu um excelente projeto. Foi fantástico, foi maravilhoso, porque assim, pensa numa pergunta problema. Que despertou muita coisa. Exatamente, instigante. E eu disse pro professor de Química, agora é contigo, cara. Agora te vira, agora prova você por que não sai rosa, por que não sai azul. Então, acho que é bem por aí. Esse protagonismo também passa pela provocação, né? Esse aluno se sentir provocado, né? Não, e é dessa maneira que realmente a gente vai entendendo, né? Como que, por exemplo, é importante, por exemplo, uma escola como o Cuca ter um sistema de ensino por trás dele, né? Como o Coque, né, que tem esse pensamento, que tem essa ideologia a respeito do desenvolvimento em todas as fases, né, que é realmente na verdade, educação infantil, do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, essa questão de, ao mesmo tempo, enquanto você é de forma nacional, você também é de forma regional, né? É pensar nisso num banco, no meu caso aqui, o caso da Cris, provavelmente também, né, no banco de questões regionalizados para, por exemplo, um sistema CAF, uma UDESC, uma UFSC, né, que são sistemas e formas de avaliação diferentes para um vestibular e, ao mesmo tempo, também com o pensamento do Enem, que é nacional. Né, diferente, muitas vezes, de outros sistemas que você só tem aquela questão, vamos aprovar no vestibular, aí você pega aquele sistema, aquele material que vem na sua mão, e tá lá, questão só da FUVEST, Unicamp. Poxa, mas o meu aluno aqui, ele não tem, muitas vezes, esse interesse de ir para a Unicamp, embora ela seja renomada internacionalmente, ou para a própria FUVEST, né, que vai, no caso, ser a porta de entrada para a USP, né, que é uma das maiores universidades que nós temos aqui de destaque na América Latina. Então, imagina, né? A gente fica pensando, poxa, mas eu preciso de um material que ao mesmo tempo me dê todas essas ferramentas, mas que não deixe de olhar para a minha realidade. Perfeito. Isso é muito bom nós entendermos enquanto isso conversa, né, com a nossa realidade aqui do Colégio Cuca. Perfeito. Então, é por isso que a gente diz assim, não é a plataforma de educação, ela não é engessada. Ela te permite a personalização. Acho que isso para o professor é fundamental, é método. E o aluno se sente pertencente porque, poxa, faz sentido para mim. Eles estão olhando para mim. Então, assim, não sei nem se a gente pode dizer que é o grande segredo do COC, da plataforma de educação no modo geral, não sei se eu posso dizer assim, mas o fato de você poder personalizar e dar a sua cara, né, o seu jeito, a algo que tem lá pronto, que é nacional, mas que você pode montar regionalizando, trazendo para a realidade do aluno aqui em Santa Catarina, do Cuca, de um modo geral, é formidável. Assim. Então, entender mesmo o material, ele é sugestivo, né? Ele é um material sugestivo, ele vai servir de apoio para o professor e ele vai entendendo ali dentro dos planos de aula, enfim, tudo aquilo que a gente oferece de material disponível para o professor, ele vai entendendo, né, o que de fato faz sentido. É isso aí. Mas, gente, nós sabemos que tudo que é bom tem também uma duração, né? Infelizmente, hoje nós vamos aí praticamente nos despedindo desse momento que tá bom. Gostaríamos que não terminasse, né? Mas temos nosso sushi aí depois pra comer aqui, o nosso churrasco. Hoje tem pra todos os gostos aqui, gente, ó. Pizza também tem, olha só. Chimarrão. Tem chimarrão. O chimarrão vai render ainda, gente, nesse CucaCast. Pode deixar, né? A gente fica sempre aqui o nosso agradecimento, né? Por realmente hoje uma conversa aí enriquecedora, como tem sido já nos outros episódios, mas hoje em especial, porque tivemos hoje 2 participações, então isso é muito bom pra nós. Quero voltar porque eu fiquei pouco. É verdade, o trânsito não tem ajudado, né? Então fica o nosso agradecimento, gente. E queremos sim que outras vezes vocês voltem, até o pessoal que tá nos assistindo,
É importante também que vocês coloquem nos comentários dúvidas, perguntas e sugestões, gente. Isso. Coloquem sugestões ali. Alguma curiosidade, alguma coisa que ficou, né? Exato, de repente, isso é muito vocês bom, gente. gostariam de saber. E eu também agradeço a presença de vocês. Muito a obrigada. Rubia, o Rangel. Nossa, Obrigado. foi A espetacular. gente que agradece. E com certeza a gente vai chamar de novo. Opa! Pessoal que muita quiser coisa. também um salve aí ao longo da semana, vai pedindo, professor, manda um salve. Semana Isso aí. passada mandamos alguns, então vou deixar agora para que vocês coloquem nos comentários se você quer um salve para você, ó. Coloca nos comentários que nós vamos ler os comentários e mandar um salve para vocês no próximo episódio, gente, tá certo? Então, Valeu. por hoje é isso, um abraço Tchau. e nos vemos. Tchau. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, gente. Obrigado, um Obrigada. abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu.